Eu coloquei aqui essa definição só para a gente relembrar o que a gente viu na última aula, e que a gente vai precisar desses conceitos na aula de hoje também. Então, olha, na última aula, a gente definiu o que é uma EDO exata. Então, a gente viu que para definir uma EDO desse tipo, o primeiro passo é colocar a equação nesse formato. Então, a gente passa todos os termos para o lado esquerdo da equação, chama de M os termos que não estão multiplicando a derivada primeira, e de N os termos que multiplicam essa derivada. Aí a gente faz essa verificação aqui. A gente deriva M em relação a Y, N em relação a X. Se forem iguais, então a EDO é exata. E para esse tipo de EDO, a gente viu que existe um método de resolução, né, um método para chegar na solução, que é dado por esse teorema. Então, caso a EDO seja uma EDO exata, existe uma solução que tem essa cara aqui, né, uma função nas variáveis x e y, igual a uma constante c, sendo que essa função satisfaz essas duas condições. Derivada dela em relação a x é igual ao termo m da minha EDO, e a derivada dela em relação a y é igual ao termo n da EDO. Tá? Então, com base nessas duas equações, a gente consegue obter a função f, né? No caso aqui, basta a gente integrar essas equações, fazendo as manipulações aqui, a gente consegue obter f, e tendo essa função, a gente vem aqui e iguala a uma constante, essa acaba sendo a solução implícita da nossa EDO. E em alguns casos a gente consegue passar para a forma explícita, tá? Mas na maior parte a gente deixa no formato implícito mesmo a solução para a EDO. Então foi isso que a gente viu na última aula. A gente resolveu um exemplo envolvendo uma EDO desse tipo, né? Uma EDO exata. E teve um último exemplo que a gente fez também, que era um PVI, né? Que além da EDO, a gente aplicou a condição inicial no final para descobrir o valor da constante. Tá? Então foi isso. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre EDOs não exatas. Então, a gente vai estudar EDOs que não são exatas e que, através de um método, a gente consegue transformar essas EDOs em exatas. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é pegar uma EDO que não é exata, transformar ela em EDO exata e, então, aplicar o método que a gente viu na aula passada, para chegar na solução. A gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez para EDOs lineares, isso a gente viu na semana passada. Lá no caso de EDOs lineares não homogêneas, a gente usava uma função, né, que eu chamei até de mid-x, que é o fator integrante para EDO. Então, a gente multiplicava os dois lados dessa equação pelo fator integrante, né, e conseguia chegar na solução. Aqui, a gente vai utilizar o fator integrante para transformar essa EDO, que não é exata, em uma EDO exata. Tá? Então, essa é a ideia desse método. Bom, então, eu vou explicar para vocês quem é esse fator integrante. Eu dividi aqui em dois casos, tá? A gente vai discutir cada um deles. Olha, então, a primeira coisa que a gente faz, né? A gente tem lá a EDO, né? Lembrando que a EDO, ela precisa estar nesse formato aqui para a gente poder trabalhar. Bom, aí a gente pegou lá as funções mn, né, calculou a derivada de m em relação a y, de n em relação a x, comparou e verificou que são expressões distintas. Né? Então, a EDO não é exata. Bom, então, nesse caso, a gente vai montar o fator integrante baseado no seguinte. Olha, o primeiro caso, eu vou fazer a diferença entre essa função, né, que é a derivada de m em relação a y, e de n em relação a x. E vou dividir por n, né, que no caso é essa função que está multiplicando y'. Então, a gente faz essa diferença entre as derivadas parciais, divide por n.
Isso vai me dar uma função. Essa função, ela pode depender de x, pode depender de y. Para a gente aplicar esse fator integrante, que eu vou passar para vocês, ela tem que ter essa cara aqui. Tem que ser uma função que dependa exclusivamente de x. Entre o caso particular em que essa função é uma constante real, né, também acaba se encaixando aqui. O que eu não posso ter é a variável y aqui envolvida na expressão. Ok? Bom, então é isso. A gente vai fazer esse quociente entre as funções. Se a gente obtiver como resultado uma função ou constante ou na variável x, então a gente vai utilizar essa expressão no nosso fator integrante. Tá? Então, o fator integrante, no caso, vai ser esse. Vai ser a exponencial da integral dessa função. Né? No caso, integral em relação à variável x. Okay? Então, isso vai funcionar para a gente como um fator integrante. A ideia é pegar esse elemento, né, esse fator integrante, multiplicar os dois lados da EDO por ele, e vocês vão ver que, dessa forma, a nova EDO que a gente vai obter acaba sendo uma EDO exata, e então a gente consegue aplicar o método que a gente viu na última aula para chegar na solução. Tá? Então, esse seria o primeiro caso. Bom, mas vamos supor que a hora que eu fiz esse quociente, eu obtive uma função que depende de y. Tá? Então, eu não posso aplicar essa função como fator integrante. Então, eu descarto essa possibilidade e vou analisar essa segunda forma aqui. Então, observem que aqui, olha, eu inverti n de x e m de y, tá? Aqui no caso está m de y menos n de x, aqui está invertido. E eu estou dividindo agora pela função m, né, que é a função que aparece na EDO, e não está multiplicando a derivada y'. Tá? Então, eu monto esse quociente e verifico se o resultado dessa divisão é uma função na variável y. Tá? Então, caso seja uma função na variável y, não dependa de x, aí a gente pode montar um fator integrante com essa função, vai ter essa cara, vai ser a exponencial da integral dessa função integral em relação a y. Então, nesse caso, vai funcionar como um fator integrante também. Okay? Então, a gente tem essas duas possibilidades. Vocês vão ver que existem EDOs em que vai funcionar essas duas expressões. Nesse caso, vocês vão poder escolher, né? Ou essa função como sendo fator integrante, ou essa. No caso, as duas podem ser aplicadas, né, para determinadas EDOs. Já outras EDOs, na hora que vocês fizerem o quociente, vocês vão obter aqui uma função que depende de y também, e a hora que vocês fizerem esse, vocês vão obter uma função que depende de x. Então, para esse tipo de EDO, a gente não consegue fazer essa transformação. Tá? Então, não se encaixa aqui nesse método de resolução. Ok? Então, eu vou passar para vocês agora o exemplo, né? No exemplo vai ficar mais fácil aí entender essa transformação aí de EDO não exata em exata. Olha, vamos discutir esse exemplo aqui, então. Observem que já está no formato que a gente quer. Aqui eu tenho essa expressão que não está multiplicando a derivada, que eu denoto por m. E essa daqui que está multiplicando a derivada, a gente chama de n. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é se essa EDO é uma EDO exata ou não. Tá? Então, vamos fazer essa verificação. Bom, para isso, eu preciso derivar m em relação a y e n em relação à variável x. Então, derivando m em relação a y, a gente olha para x como sendo uma constante. Então, o 6 vezes x, né, acaba sendo a constante para a gente, e essa derivada, então, é igual a essa constante, né, 6x. Derivando n agora em relação à variável x. Observem que esse primeiro termo, por ser constante, vai se anular. E aqui, né, cai o 2 multiplicando, isso dá 18 vezes x.
Então, olha, observem que, como são distintas, né, são expressões distintas, essa EDO não é uma EDO exata. Tá? Então, a EDO não é exata. Bom, aí vocês poderiam argumentar o seguinte: e se eu pegar esse termo e multiplicar por 3? A minha EDO não vai passar a ser uma EDO exata? Se eu multiplicar aqui por 3, né, tomar ao invés de 6, tomar 18, isso não vai ser uma EDO exata? Né, porque daí a gente vai ter a igualdade. Resposta é sim, vai ser uma EDO exata. Mas quando eu faço isso, né, eu estou multiplicando um termo por um valor, eu acabo modificando a minha equação. Tá? Então, eu não posso simplesmente pegar um termo que está aqui e multiplicar por um valor que eu acabo alterando toda a minha EDO. Não é isso que eu quero. O que a gente faz com o fator integrante é multiplicar todos os termos da equação por um mesmo valor. A partir do momento que a gente faz isso, a gente não altera a equação, né? Acabam sendo equações equivalentes. Deixa eu só dar um exemplo para vocês a respeito disso. Então, olha, por exemplo, né, pensando no conjunto dos reais, tá? Eu vou olhar para essa equação aqui, x ao quadrado menos 4 igual a zero. A gente sabe que essa equação tem duas soluções, né? Tem duas raízes reais, que são mais ou menos 2. Tá? Então, no caso, são as soluções para essa equação. Bom, o que acontece se a gente multiplica essa equação por essa função exponencial de x? Ó, quando eu digo multiplicar, a gente pensa em multiplicar os dois lados dela por esse valor. Então, eu vou ficar com exponencial de x vezes x ao quadrado menos 4. E desse lado, como eu tenho zero, né, acaba sendo zero mesmo. Né? Zero vezes exponencial de x dá zero. Bom, eu pergunto para vocês. Dessa forma, eu alterei a solução da equação? Ou eu acabo chegando nas mesmas soluções para essa equação? Olha, eu quero que vocês observem o seguinte. Esse termo, né, exponencial de x, ele nunca vai ser igual a zero, certo? Ele é sempre positivo. Eu tenho um produto dando zero, então significa que um dos dois termos é igual a zero. Como isso assume o valor zero, a gente conclui que x ao quadrado menos 4 é igual a zero, consequentemente o x vai ser igual a mais ou menos 2. Então, olha, o que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente multiplica os dois lados de uma equação por uma expressão diferente de zero, a gente não altera a solução final. A gente vai chegar na mesma solução final. E o que a gente vai fazer para essas equações é basicamente isso que eu fiz aqui para essas equações que estão no conjunto dos reais. Tá? Então, a ideia, vocês vão ver que é a seguinte. A gente tem uma EDO, né, uma EDO que é dada inicialmente, e eu sei que essa EDO não é exata, tá? Ela é não exata. Então, eu vou utilizar um fator integrante, que é uma exponencial, né, de alguma função, e vou multiplicar os dois lados dessa equação por esse fator integrante. Né? Fazendo isso, a gente vai ter uma outra cara para a função, mas percebam que a solução que a gente vai chegar para essa nova equação é a mesma solução dessa equação inicial. Então, a solução dessa nova equação que a gente vai obter, que no caso vai ser uma equação exata, é a mesma solução da equação inicial, que é a equação não exata. Então, essa é a ideia aí do nosso método dessa aula de hoje. Bom, então, voltando. Então, a gente acabou de verificar que não é uma EDO exata. Então, a gente vai utilizar um fator integrante para transformar essa equação numa equação exata
e sendo exata a gente sabe solucionar, pelo método que a gente viu na aula passada. Bom, para a gente obter esse fator integrante, a gente vai utilizar as expressões que a gente acabou de discutir. Tá? Eu vou começar verificando se eu consigo aplicar essa primeira função como fator integrante. Tá? Então, eu vou calcular esse quociente e vou verificar se o meu resultado é uma função que depende de x. Tá? Então, olha, observem que eu tenho que fazer a derivada de m em relação a y menos a derivada de n em relação a x e tenho que dividir por n. Tá? Então, vamos fazer essa conta aqui desse quociente. Bom, essa derivada, né, a gente calculou aqui em cima. Ela é igual a 6 vezes x. Derivada de n em relação a x é 18x. E a função n é essa que está entre parênteses aqui na IDO. Então, é 4y mais 9x ao quadrado. Aqui no caso vai dar menos 12 vezes x, dividido por 4y mais 9x ao quadrado. Bom, para que eu use isso na nossa função lá do fator integrante, na nossa exponencial, isso tem que depender apenas da variável x, né, para se encaixar nesse primeiro caso aqui. E observem que tem um y na expressão, e não tem como a gente fazer uma simplificação para sumir com esse y. Então, a gente descarta esse termo, né, como fator integrante, e vai tentar montar o fator integrante com a outra expressão que eu dei lá no segundo caso. Então, a gente descarta isso daqui. Olha, então agora eu vou pegar n de x menos m de y e dividir por n. Deixa eu copiar aqui atrás. Olha, então n de x é 18, m de y é 6x, então 18x menos 6x, dividido por m, e o m é igual a 6 vezes x vezes y. Então, fazendo essa diferença, a gente tem 12 vezes x sobre 6 vezes x vezes y. Então, observem que nesse caso a gente consegue fazer uma simplificação. 12 dividido por 6 dá 2. Eu consigo cortar esse x com esse aqui. E o que sobra para a gente é 2 dividido por y. Então, observem que é uma função na variável y, né, conforme estava sendo exigido aqui, no segundo caso. Então, a gente vai poder usar, sim, essa expressão no nosso fator integrante. Tá? Então, o fator integrante ele vai ter essa cara, né? Vai ser uma função na variável y. Eu pego, então, a exponencial da integral dessa função que eu obtive aqui em cima. Então, essa daqui é a nossa g de y. Olha, então, o fator integrante acaba sendo a exponencial da integral dessa função, que é 2 sobre y. No caso aqui é integral em relação a y, né? Então, coloco um dy ali. Então, deixa eu resolver essa integral. Esse 2, né, uma constante, a gente pode tirar fora da integral. Eu vou ficar com 1 sobre y. E essa integral a gente sabe que é igual a ln. No caso, eu vou pegar em módulo, tá? Então, vai ficar assim, olha, exponencial. Então, o 2 eu tiro para fora. 1 sobre y tem integral como sendo ln do módulo de y. Bom, e aqui entra aquela mesma justificativa que eu dei para vocês quando a gente trabalhou com fator integrante para EDOs lineares. Lembra que eu falei a respeito da constante que aparece aqui nessa integral, né, a constante de integração, que a gente não precisa utilizar ela
para montar o fator integrante, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Vocês não precisam colocar a constante de integração, então deixa só o 2ln de y mesmo. Tem como a gente simplificar, né? Eu vou usar uma propriedade de logaritmo, né, que é a seguinte, vou colocar numa folha. Quando eu tenho, por exemplo, log de x na base A, e eu tenho uma constante aqui multiplicando, tá? Uma constante real qualquer. Então, tem uma propriedade de logaritmo que diz que a gente pode pegar essa constante e jogar como expoente aqui do x. Acaba ficando assim. Tá? Então, eu vou utilizar essa propriedade. Então, vou pegar esse 2, ele vai passar como expoente do módulo de y. Exponencial e ln são funções inversas. Então, isso acaba dando como resultado o módulo de y ao quadrado. Bom, como está elevado ao quadrado, eu posso tirar o módulo, por quê? Porque o resultado final sempre vai ser positivo. Tá? Então, pelo fato de estar elevado ao quadrado, a gente pode tirar esse termo do módulo e escrever como sendo y ao quadrado. Tá? Então, esse é o nosso fator integrante, e é ele que vai transformar a nossa EDO inicial, que é uma EDO não exata, em uma EDO exata. Bom, então, eu vou pegar a equação inicial e vou passar ela para cá. Tá, vou copiar ela aqui embaixo. Então, ela tem essa cara aqui. 9x² vezes y igual a 0. Tá? Então, essa é a nossa EDO inicial. Eu vou multiplicar todos os termos dela por y², que é o nosso fator integrante. Bom, então, fazendo isso, olha, o meu primeiro termo vai ficar 6 vezes x vezes y². Esse termo acaba ficando 4 vezes y². E aqui vai aparecer y² também, então fica 9x² vezes y². Tá? Então, isso multiplicando a derivada primeira. Desse lado, como a gente tem o zero, né, acaba ficando zero mesmo. Então, essa nossa nova EDO, ela é equivalente à primeira. Essa EDO, ela é uma EDO exata, tá? Eu vou até conferir aqui embaixo para vocês verem que de fato é exata. E é com essa EDO que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai resolver essa EDO, chegar na solução para ela. E como são equações equivalentes, as soluções para essa EDO acabam sendo as soluções para essa primeira. Tá? Então, essa é a ideia desse método. Bom, deixa eu mostrar para vocês que ela é exata. Então, agora, essa vai ser a minha função m e essa é a minha função n. Quando eu derivo m em relação a y, então eu vou olhar para esse 6x como sendo a constante, vai cair esse 3 multiplicando, então vai ficar 3 vezes 6, 18, x vezes y². E n em relação a x, olha, esse primeiro termo é uma constante, então ele se anula. E no segundo termo, esse 2 vai cair multiplicando 9, então vai dar 18 vezes x vezes o y², que também é uma constante. Então, observem que agora a gente tem as derivadas parciais iguais, logo a EDO, né, que a gente construiu usando o fator integrante, ela é uma EDO exata. E sendo exata, a gente pode aplicar o método que a gente viu na aula passada para a EDO exata. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a solução da EDO, que no caso é uma EDO exata, ela tem a forma f de xy igual a uma constante real c. Então, essa vai ser a nossa solução. E essa função f, a gente sabe que satisfaz essas condições.
Quando eu derivo ela em relação a x, me dá a expressão m, e quando eu derivo em relação a y, me dá a expressão n. Bom, mas quem que é m nesse caso? M é esse primeiro termo aqui, o 6 vezes x vezes y ao cubo. E a função n é essa daqui entre parênteses. Então, é 4 vezes y ao cubo, somado com 9 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, essa expressão aqui. Bom, e daqui em diante, é trabalhar com essas duas funções para chegar no valor da função f. A gente precisa saber quem é a função f para poder jogar aqui nessa expressão que vai ser a solução para a IDO. Bom, eu vou começar então pela equação 1. Tá? Eu vou integrar os dois lados dela em relação à variável x. Então, vai ficar assim, olha, integral dessa derivada parcial igual a integral de 6xy ao cubo dx. Então, do lado esquerdo, eu tenho a função f. Então, integral de derivada me dá a própria função. Desse lado aqui, como eu estou integrando em relação a x, então o 6 e o y ao cubo acabam sendo minhas constantes. Vai aparecer um x ao quadrado sobre 2 aqui nesse termo. Esse 2 eu vou simplificar com 6, né? Vai ficar 6 sobre 2, então isso vai dar 3x ao quadrado vezes y ao cubo. Mais a constante de integração, que nesse caso pode ser uma função na variável y. Então, essa é a nossa função f. Eu vou chamar essa equação de 3. E para a gente finalizar, a gente precisa então descobrir quanto vale essa função que eu estou chamando de c de y. Bom, então, para isso, a gente vai utilizar essa segunda equação aqui. Nesse caso, eu posso pegar a equação 3, derivar os dois lados dela em relação a y e depois comparar com essa equação 2. Tá? Então, eu vou fazer isso. Então, agora, eu vou derivar essa expressão 3 em relação a y. Eu vou derivar em relação à variável y, tá? Os dois lados dela. Então, fazendo isso, olha, eu vou ficar com a derivada de f em relação a y igual. Agora, isso daqui vai ser uma constante, né? Esse 3x ao quadrado. Então, cai o 3 multiplicando. Eu vou ficar com 9x ao quadrado, y ao quadrado. E a derivada dessa função em relação a y acaba sendo uma c' de y. Então, a gente tem essa expressão aqui, que eu vou chamar de 4. E para finalizar, a gente compara essa expressão, né, a expressão 4, com a expressão 2. Observem que ambas são expressões para a derivada de f em relação a y. Então, a gente compara essas duas. Então, comparando as equações 2 e 4, o que a gente conclui fazendo essa comparação? Olha, a gente tem um termo em comum nas duas, que é o 9x ao quadrado, y ao quadrado. Tá? Então, ele é um termo em comum. Portanto, essa derivada aqui, c' de y, ela acaba sendo igual o 4 vezes y ao cubo. Tá? Então, dessa comparação das equações 2 e 4, a gente conclui que c' de y vai ser igual a 4 vezes y ao cubo. Bom, aí, se a gente integra agora em relação a y, a gente chega no valor dessa função c. Né, que é o nosso objetivo é descobrir essa função c. A gente tem aqui a cara da nossa função f,
né? Só estava faltando descobrir quem é a função c de y. Então, agora nessa passagem eu vou integrar em relação a y, né, os dois lados da minha equação. Então, por um lado, eu fico com integral de derivada, isso me dá a própria função. E desse lado, quando a gente integra em relação a y, vai aparecer um y² dividido por 4. Então, observem que esse 4 acaba se cancelando, né, com esse aqui que está multiplicando. Então, essa integral da y elevado a 4, mais a constante de integração, que nesse caso é um número real, tá? Já que a função que a gente está integrando é uma função de uma única variável. Então, a gente recai lá na integral do cálculo A, para funções de uma única variável. Então, essa daqui é a minha expressão aí para a função cy. Bom, então, para finalizar, olha, eu vou chamar essa expressão de 5. E vou pegar a expressão 5 e substituir na 3. E com isso, eu vou ter a cara da função f. Tá, então, só para fechar. Tá, então, substituindo a expressão que a gente obteve em 5 na equação 3. Então, eu tenho que f de xy é igual a 3x² y ao cubo, mais a função c de y, que a gente acabou de verificar que é igual a y² mais a constante c1. Então, essa vai ser a minha função f. No caso, esse c1 é uma constante real. E a solução da EDO ela, então, é uma solução da forma f de xy igual a c. Né? A gente viu que tem esse formato. Então, basta a gente pegar essa expressão que a gente obteve, igualar a constante c. Então, vai ficar assim, olha. E para simplificar, eu posso juntar essas duas constantes aqui e chamar de k. Tá? Então, vai ficar assim, olha. 3x² y ao cubo mais y² igual a k. Então, aqui no caso, eu tô tomando como k c menos c1. Então, essa daqui é a resposta final. Observem que está na forma implícita, né? Eu não estou representando o y explicitamente aí em função de x. Então, a gente diz que é uma solução na forma implícita. E esse k, no caso, ele pode assumir qualquer valor real. Tá? Então, a gente acaba dizendo que é uma família de soluções para a nossa EDO. Para cada constante de k que a gente toma dentro do conjunto dos reais, a gente acaba tendo uma solução particular. E como eu disse para vocês, essa solução é a solução da nossa EDO exata, mas como essa EDO é equivalente à EDO inicial, acaba sendo uma solução para a EDO inicial também.